Bom dia, amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela sua bondade e misericórdia. Despertamos para mais um dia, o quarto dia da semana. Esta semana já está sendo dividida ao meio e é motivo de alegria porque estamos mais próximos ou vamos nos aproximando do sábado, santo dia do Senhor. Amigos, quero convidar-vos a orarmos para meditar na palavra do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai amado e eterno Salvador, louvado seja o teu nome pela tua misericórdia e bondade que se renova a cada manhã. Obrigado pelo despertar de mais um dia. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar com a tua palavra. Que teu Espírito nos dê entendimento e nos desperte. Fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos, ontem nós estivemos a estudar algo importante da lição que estamos estudando esta semana e vimos como que profeticamente o Senhor tem um povo nesta terra. E hoje vamos falar sobre inícios. Como é que, passo a passo, deu-se início da obra do Senhor, depois de tanto tempo de obscuridade da Idade Média, o reinício da obra do Senhor. Ellen White lembra que, no tempo indicado, ontem nós vimos que houve um estudioso bíblico que, estudando as profecias da sexta trombeta no Apocalipse 9, indicou o tempo que esta profecia devia cumprir. E diz aqui que no tempo indicado, a Turquia, por intermédio dos seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e dessa forma colocou-se sob a direção de nações cristãs. Era uma nação que não era cristã. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, houve multidões que se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e os seus companheiros, e foi dado um extraordinário impulso ao movimento adventista. Esse princípio é o que nós estudamos ontem, que é o princípio dia-ano. Na profecia bíblica, quando se refere a um dia, está referindo-se a um ano. 1260 dias. 2300 tardes e manhã, 42 meses. Esses tempos proféticos na palavra do Senhor, em especial no livro de Daniel e Apocalipse, refere-se a anos. Então, quando esse incidente, esse acontecimento ocorreu da Turquia, ficou provado que o princípio de interpretação adotado por Miller e seus companheiros era o mais correto. Isso deu um impulso ao movimento adventista. Homens com estudos e posições uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar as suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra de evangelização expandiu-se rapidamente. Este reavivamento propagou-se pelo mundo, alcançando todos os pontos missionários existentes na época. Centenas de milhares regozijavam-se à luz da breve vinda do Senhor. O testemunho do Espírito de Deus fez sentir a sua presença entre os crentes, neste grande despertamento que o mundo não tinha presenciado desde os tempos apostólicos. Veja só. Desde os tempos apostólicos, com o derramamento do Espírito Santo, até esta época de 1840 a 1844, nunca houve mais um grande despertamento como este. Então diz que este grande despertar teve um enorme impacto. Veja o que é descrito. Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, estavam por vários motivos ansiosos por ouvir por si mesmos a doutrina do segundo advento. Tomara que hoje fosse assim, que o mundo todo fosse despertado para ouvir a doutrina do segundo advento que está em breve, ou que está para breve. O Senhor detinha o espírito de oposição, enquanto os seus servos explicavam as razões de sua fé.
Deus detinha o espírito de oposição, o espírito satânico, para que a sua obra pudesse chegar a todos os corações. Algumas vezes, o elemento humano era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Nessas assembleias sentia-se a presença dos santos anjos, e muito era diariamente acrescentados aos crentes, tal como no Pentecostes. Quando as provas da próxima vinda de Cristo eram repetidas, vastas multidões escutavam silenciosas e extasiadas as solenes palavras. Não havia argumento, porque os factos eram reais. Tudo indicava de que Jesus realmente estava voltando. O céu e a terra pareciam aproximar-se. O poder de Deus fazia-se sentir em pessoas velhas, jovens e de meia idade. Os homens chegavam aos seus lares com louvores nos lábios, meus irmãos, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Quantos de nós ansiamos pela segunda vinda de Cristo e quando ouvimos um sermão que nos desperta para esse momento especial que há de acontecer, o que sai dos nossos lábios? Louvores? Ficamos ansiosos e animados para que essa vida aconteça? Ou ficamos tristes, com medos? Alguns têm estado com medo quando ouvem uma pregação da segunda volta de Cristo. Alguns ficam assustados quando deveríamos nos animar, ter mais alegria, mais prazer e levar avante esta pregação do Evangelho aos outros. Ninguém que tenha assistido àquelas reuniões poderá esquecer-se dessas cenas do mais profundo interesse. O tempo para Jesus voltar passou e ele não apareceu. A tristeza e o desapontamento que esses adventistas experimentaram não podem ser expressos em palavras. A expectativa era tanta. Alguns hoje sentem-se incomodados com os começos da nossa história. Pensam que o grande desapontamento de 1844 foi o resultado de métodos inadequados do estudo da Bíblia. Que se esses crentes e lavradores com pouca instrução tivessem estudado mais, orando mais, ou também, como diz aqui, continuação do nosso estudo, ou sido mais cuidadosos em análises da Escritura, não estariam cometido ou não teriam cometido um erro tão incômodo. Mas, meus amigos, Deus, porém, estava e está no controle. Era Deus que estava impregnando aquele ambiente, aquele momento com a presença do seu Espírito, levando as pessoas ao arrependimento, levando as pessoas a se prepararem, porque mais do que segunda vinda de Cristo, algo mais extraordinário estava para acontecer em 1944, não é? E nos próximos estudos vamos compreender isto. Portanto, aqueles homens, embora de pouca instrução, não estavam errados, não estavam equivocados. Deus estava no controle da história do seu povo. E pensar de que, por falta de muita instrução, fez com que eles interpretassem um ponto da profecia, não toda a profecia, um ponto da profecia de forma equivocada, não significa que Deus não estava guiando tudo. Portanto, meus amigos, vamos continuar a acreditar e a confiar no Deus que está no controle da história do seu povo. Mesmo quando as coisas que nós esperamos com expectativa não ocorrem na nossa vida, não acontecem, não pensemos que Deus não sabe ou que Deus perdeu o controle. Ele está no controle da história da sua igreja, da história da vida de cada um de nós, de uma forma especial. Que o Senhor nos abençoe esta manhã e que possamos continuar nos fortalecendo nele, buscando diariamente nos prepararmos para a breve volta de Cristo, que está eminente. Brevemente as trombetas soarão e veremos o nosso Senhor e Salvador nas nuvens do céu com poder e grande glória, vindo buscar os seus filhos para viver eternamente com Ele. Você deseja fazer parte deste grupo? Tome a sua decisão hoje. Vamos orar.
Oh Deus amado, obrigado porque tu estás no controle. Obrigado porque conduziste o teu povo em toda a história, em toda a época, mesmo quando as coisas pareciam que estavas distante, tu estavas por perto. Obrigado porque teu espírito impressionava os corações dos homens a buscar o Senhor, a se preparar, a buscar preparar-se para esse encontro contigo. Que também hoje o teu espírito possa impregnar a nossa vida. Possamos sentir alegria e prazer de se unir ao teu povo e preparar para a volta do Senhor. Fique conosco, dirige os nossos passos hoje, guarda-nos do perigo do mal e da tentação. Suplicamos e agradecemos, rogamos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã estaremos aqui de volta e até lá um grande abraço. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.